E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre o Renascimento e as reformas religiosas. Nessa aula vamos conversar sobre a Contra-Reforma. Então o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo fizeram surgir uma cisão definitiva na cristandade ocidental, que acabou deixando de ser universal para se dividir entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Com isso, a intolerância religiosa e o radicalismo cresceram por todos os lados, e as perseguições e as guerras religiosas se estenderam pelo menos por um século. A Igreja Católica, por exemplo, ela reagiu às críticas dos reformadores e acabou criando um movimento denominado Contra-Reforma ou Reforma Católica. É importante perceber que a Igreja Católica não estava indiferente aos seus problemas internos, e não foi necessariamente o movimento protestante que fez rever sua própria conduta. Entre os próprios católicos, pensadores, juristas e devotos, havia percepção de que a Igreja se desviava de seu rumo original e precisava de mudança. No entanto, foi a Reforma Protestante, a expansão das novas igrejas pela Europa e a perda de adeptos que levaram o catolicismo a iniciar o seu movimento de renovação. Sob a liderança dos papas Paulo III, Paulo IV, Pio V, Sisto V, a Igreja Católica deu início a um processo de moralização e reestruturação interna. Para dar início à Reforma Católica, em 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio na cidade italiana de Trento, cujos trabalhos se estenderam até 1563. O Concílio de Trento, foi assim que ele ficou conhecido, reafirmou os dogmas e ritos católicos. O concílio também determinou a criação de seminários para a formação do clero e a elaboração do catecismo, uma espécie ali de resumo da doutrina católica, para ser usado na evangelização dos fiéis, principalmente jovens e crianças. Em Trento, a igreja também condenou a venda de indulgências e de cargos eclesiásticos. Além disso, a igreja reorganizou o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, criado em 1231, com o objetivo de vigiar, julgar e punir os acusados de heresia. Além de protestantes judeus, cristãos novos, muitos cientistas e pensadores foram perseguidos por essa Inquisição. O tribunal também era responsável pela elaboração do índice de livros proibidos, o Index, que consistia numa lista de livros censurados pela igreja por serem considerados prejudiciais à fé católica. Vocês gostariam de um vídeo só sobre o Index? Deixe aqui na seção dos comentários. Então a tarefa de expandir o catolicismo e conquistar novos adeptos também foi reforçada com a criação da Companhia de Jesus em 1534, pelo militar espanhol Inácio de Loyola. Os jesuítas, como ficaram conhecidos, consideravam-se soldados de Cristo, e eles seguiam uma disciplina rígida e tinham ali a missão de combater o avanço do protestantismo por meio da reafirmação da fé católica, da criação de escolas religiosas e principalmente da conversão de fiéis. Além da Europa, a ação dos jesuítas se voltou para a Ásia, África e também para a América. A Reforma Católica, então, ela foi acompanhada pelo surgimento de um novo estilo artístico, o Barroco. A arte barroca nasceu na Península Itálica no final do século XVI e se difundiu por diversos países católicos da Europa, como por exemplo Portugal, Espanha e França, e posteriormente também para a América. Esse estilo artístico predominou na arquitetura de igrejas e capelas, de palácios e prédios administrativos, bem como também na pintura, na música e na literatura. O Barroco, ele se opõe ao realismo da arte renascentista, e esse estilo ele acaba priorizando ali os sentidos e as intuições, procurando despertá-los com obras rebuscadas, repletas de detalhes e elementos decorativos. O Barroco, então, ele tinha também o objetivo de educar pelo olhar, convencer e envolver emocionalmente o observador, e esse estilo ele se utilizou excessivamente do esplendor, da exuberância, da dramaticidade, da exaltação dos sentimentos, da religiosidade intensa e do misticismo. Por isso, ele também se caracterizou por ser uma arte feita sob encomenda para a Igreja Católica, e por meio dessas imagens motivadoras, principalmente sobre passagens bíblicas, o Barroco divulgou os ideais do catolicismo e tentou despertar nos fiéis a emoção e o fervor religioso. Um exemplo disso é a pintura de Annibale Carracci, como você pode ver aqui nessa imagem. Com o uso de cores vivas, luzes e sombras, o pintor representou o nascimento de Cristo como um grandioso e exuberante acontecimento. Todos os olhares voltam-se para Jesus e é destacado por meio de uma luz que vai diminuindo ao seu redor. Os anjos, por exemplo, eles comemoram com música e alegria, enquanto Maria e os outros personagens mostram uma intensa ternura.
Por essas características, o Barroco também pode ser visto como um instrumento da Contra-Reforma utilizado para atrair e consolidar os fiéis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, que vocês tenham entendido essas características da Contra-Reforma e até a nossa próxima aula.